A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e desde já eu quero agradecer por sua audiência, a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua mensagem de elogio, de parabéns, a você que tem enviado também a sua crítica, a sua sugestão ou a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você possa ser edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Essa é a maior escolha, a maior decisão, a decisão mais importante que um mortal pode fazer aqui nessa vida. Não esqueça disso. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Essa salvação oferecida por Cristo não é só o livramento lá da condenação do inferno. Não é só isso, mas é também o privilégio de termos uma eternidade feliz e segura com Deus no céu por toda a eternidade. Mas para que nós possamos desfrutar tanto desse livramento dessa condenação, como dessas bênçãos reservadas para nós no futuro, é preciso nós recebermos Jesus como nosso Salvador pessoal. E muitas pessoas dizem assim, não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Aí eu vou fazer outra pergunta. Esse seu relacionamento com Jesus é o mesmo ou comparado com o relacionamento de um noivo com uma noiva? Porque, de forma ilustrada ou figurativa, a igreja é apresentada nas páginas da Bíblia como se fosse uma noiva. Então, nós assumimos esse compromisso com Jesus e, em breve, Ele vem nos buscar para nós morarmos com Ele. Então, é preciso ter um compromisso sério, não é só da boca para fora, não é só dizer que Jesus habita no nosso coração, mas é procurarmos servirmos e agradar a Deus no nosso dia a dia. Receba Jesus como seu Salvador pessoal, se você ainda não fez isso, e tenha certeza que Jesus vai perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida e dar direito não só à salvação futura, mas a uma nova vida, e vai transformar você em uma nova criatura em Cristo. Muito bem, como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 6 do livro do profeta Daniel. E nos programas anteriores nós estudamos os versículos 1 a 14. Nós gostaríamos de lembrar isso. Essa imagem belíssima, né? Você já viu várias vezes, mas a gente não se cansa de ver, né? Daniel aí já era um octogenário, mais ou menos, já tinha mais de 80 anos e foi jogado, né, injustamente, inocentemente nessa cova dos leões, mas os leões não puderam tragá-lo, não puderam devorá-lo. Eu gostaria de lembrar aos nossos queridos telespectadores, pode trazer a tela, por favor, que nós poderíamos, em um único programa, em 40 minutos de programa, falar sobre a história completa. Nós poderíamos fazer isso. De uma forma sintetizada, resumida, mas nós não temos pressa. O nosso objetivo é que você compreenda essa história e que a cada programa, em cada texto, em cada versículo, o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Então, estamos fazendo isso de uma forma lenta, mas que de uma forma compassada, mas que você entenda, né? Então, nós já vimos 14 versículos, nós vimos que o rei Dario constituiu sobre o reino 120 presidentes para que estivessem sobre o reino, que agora já não era mais o país, o local era Babilônia ainda, mas o reino que dominava o mundo já era o Império Medo-Persa. Então o rei escolheu, né, constituiu a estes 120 presidentes, que eram uma espécie de governadores das províncias, e sobre estes 120 presidentes havia 3 príncipes, 3 homens que estariam fazendo uma intermediação
entre o rei e os príncipes, os presidentes. E nós vamos perceber que Daniel era um desses 3 príncipes que tem uma posição privilegiada. E é interessante que o rei queria constituir a Daniel sobre todo o reino. Queria colocar Daniel acima dos príncipes e dos presidentes. E esse desejo do rei Dario despertou uma inveja, um ciúme por parte dos 120 presidentes, por parte dos príncipes. E esses homens, então, tornaram-se inimigos de Daniel. Começaram a procurar ali uma falha, um defeito, uma acusação, alguma coisa que pudessem denunciá-lo ao rei, para impedir, esse era o objetivo, impedir que Daniel estivesse ocupando uma posição tão privilegiada. Mas não puderam achar nenhuma falha, nenhuma culpa, nenhum defeito. Nós já dissemos aqui que uma das principais lições que nós extraímos do livro é que Daniel era um homem íntegro. A Bíblia diz isso, que não se achava em Daniel nenhum vício, nenhuma culpa. Então, o que foi que os príncipes fizeram? O que foi que os presidentes fizeram? Eles ficaram de tocalha, ficaram observando a vida de Daniel. E perceberam que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Então foram e fizeram, aconselharam o rei, de uma forma sutil. Fizeram com que o rei fizesse um decreto para que, durante 30 dias, ninguém pudesse fazer nenhuma petição a outro Deus ou a outro homem, porque se fizesse, seria lançado na cova dos leões. Era, na verdade, uma conspiração contra o servo de Deus. O objetivo, na verdade, era se ver livre de Daniel e ver uma forma de lançá-lo lá na cova dos leões. Mas era uma forma tão sutil que o rei não percebeu. O rei viu como uma oportunidade de massagear o seu ego, né? Para que ele se sentisse como se fosse um Deus. O rei assinou o decreto, porque não sabia que era uma conspiração, não sabia que era uma armadilha para matar o profeta Daniel. E é interessante que nós vimos isso, né? Que mesmo depois que o decreto estava assinado, Daniel continuou orando. Daniel continuou buscando a Deus em oração. Vamos recapitular hoje só os versículos 11 a 14, porque o nosso programa hoje, na realidade, nós vamos estudar a partir do versículo 15. Veja o que diz os versículos 11 a 14. Abre a tela, por favor. Muito bem. Pode abrir a tela. Capítulo 6, versículo 11. Isso. Então, aqueles homens foram, né? Eu acho interessante. Deixa essa imagem aí. Nós dissemos no programa anterior que Daniel poderia fechar a janela, mas Daniel não estava com medo, não. E eles ficaram observando, né, de longe e viram que Daniel estava orando, porque havia lá no seu quarto as janelas abertas lá para as bandas de Jerusalém. E eles ficaram numa posição estratégica, de forma que eles viram Daniel orando. E o que era que Daniel estava fazendo? Suplicando diante de Deus. Eu não sei o teor da oração, é uma das perguntas que eu vou fazer a Daniel. Eu não sei se Daniel estava orando pelo rei, que estava cercado de homens maus. Eu não sei se Daniel estava orando pelo reino, se era pelo decreto, não sei. Se Daniel estava pedindo algum livramento, não sei, mas Daniel estava orando. Nós já dissemos aqui, abre a tela por gentileza, e eu vou repetir mais uma vez. Pode trazer a tela. Oração deve ser prioridade na nossa vida. Nós não podemos, não devemos nos afastar do altar da oração. Mesmo que tenhamos uma vida corrida, cheia de ocupações, mas precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, precisa de água para nós sobrevivermos, precisa de vitamina, de nutrientes para nós sobrevivermos, nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos necessidades espirituais. Nós precisamos orar e precisamos ler a Bíblia Sagrada. E Daniel entendeu isso. É como se Daniel dissesse assim, o decreto está assinado, mas eu não posso deixar de orar. Eu prefiro morrer, mas eu não vou deixar de orar. Né? Pode passar a tela, versículo de número 11, o que é que diz o texto? Aí diz, então se apresentaram e disseram ao rei, ou seja, depois que viram Daniel orando, depois que eles já tinham sim o decreto assinado, depois que eles já tinham visto Daniel orando, aí foram procurar o rei mais uma vez. Mas chegaram lá de uma forma sutil, né? Perguntando, olha, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões?
né? Então eles não chegam logo acusando, denunciando, eles começam perguntando. Veja a sutileza deles. E o rei responde, essa palavra é certa, como quem diz, realmente, eu fiz esse decreto, eu assinei. E o rei lembra isso, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Nós já dissemos isso. Depois de assinado o decreto, ninguém poderia voltar atrás, nem mesmo o rei. Passa o texto, versículo de número 13. Aí diz, então responderam e disseram ao rei. Era tudo que eles queriam, né? O rei confirmou que havia assinado, aí disseram assim, Daniel, que é um dos transportados de Judá. Nós lembramos isso no programa anterior. Que eles não disseram que era Daniel que interpretava sonhos, não disseram que era Daniel que interpretou sentença na parede, não disseram que Daniel tinha sido colocado como terceiro governador do rei, não. Disseram que Daniel era um dos transportados de Judá, como que diz assim, um escravo, alguém que não é do nosso povo, que adora outros deuses. E veja o teor da acusação. Não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. E nós já dissemos aqui que Daniel estava orando porque isso fazia parte da sua vida diária, sua vida devocional. Daniel não começou a orar depois que o decreto estava assinado, não. Foi o inverso. O decreto foi assinado porque Daniel orava. Passe o texto mais uma vez. Versículo de número 14, que é foi o último versículo que nós estudamos. Aí diz, ouvindo então o rei o negócio, ou seja, a denúncia, a acusação, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. E por quê? Sabia que Daniel era inocente. Sabia que Daniel era um funcionário exemplar, sabia que Daniel era um homem íntegro. E o rei colocou no seu coração esse propósito, né, de livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Fez de tudo. Traz a tela, por favor. O rei fez de tudo. Pensou numa estratégia, numa alternativa, não tinha jeito. O decreto assinado não tinha quem pudesse revogar, nem mesmo o rei. Que coisa interessante. O rei agora estava subordinado por um decreto que ele mesmo assinou. Então, mesmo sendo o homem, politicamente falando, o mais importante do mundo, mas estava agora subordinado a um decreto que ele mesmo havia feito, ele mesmo havia assinado. E claro, por maldade daqueles homens. Mas nós concluímos o programa ontem dizendo isso. Que quando nós não vemos saída, quando nós não vemos solução, quando nós não sabemos o que fazer, há no céu um Deus que é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Deus tem uma resposta, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, mesmo diante de problemas insolúveis. Passe o texto, versículo 15, que é o primeiro texto que vamos estudar hoje. Pode passar o texto, por gentileza. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Que coisa interessante. Os inimigos de Daniel, pode trazer a tela, por favor, percebendo o semblante do rei, o seu desejo de livrar Daniel, fizeram questão de lembrar ao rei o que o rei já sabia. O rei havia dito isso, que era conforme a lei dos medos e dos persas, que ninguém poderia revogar. Mas eles fizeram questão de lembrar que a lei dos medos e dos persas é irrevogável. O rei já sabia, mas eles queriam lembrar mais uma vez. E nós dissemos no programa anterior que a lei dos medos e dos persas era tão rigorosa que se um rei persa determinasse uma morte de um de seus súditos, mesmo que fosse comprovada a inocência, aquele súdito seria morto. Isso nos faz lembrar lá dos dias da rainha Esther. Você conhece a história de Esther, que é uma das histórias mais belas da Bíblia. E nós vamos perceber que Amã, com ódio de Mardoqueu, nasceu um ódio no coração, não só de Mardoqueu, mas também de todo o povo judeu. E Amã foi e fez com que o rei Artaxerxes
assinasse um decreto dizendo que os judeus deveriam ser mortos. Aí depois o rei descobre, veja que coisa interessante, depois o rei descobre que aquilo era uma conspiração, que queriam matar o povo judeu, inclusive a rainha Esté seria morta. Aí o que foi que o rei fez? Ele, nos dias da rainha Esté, assinou outro decreto dando direito aos judeus de se vingarem, de se defenderem, de se vingarem dos seus inimigos. E aí, o que aconteceu? O povo judeu foi livre, né, daquela sentença, inclusive começou a ser comemorada a festa de Purim. Mas diante aqui de Daniel, o rei não sabia o que fazer. O rei não podia impedir que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Parecia o que nós chamaremos de um plano perfeito. O decreto foi assinado, Daniel foi flagrado orando, e só faltava agora uma coisa. O que era que faltava? Lançar Daniel na cova dos leões. Só faltava isso. O rei dizia assim, olha, eu determino então que o decreto seja cumprido, que Daniel seja jogado lá na cova dos leões. Passe o texto, veja o que diz o versículo de número 16. Veja o que diz. Aí diz assim, então o rei ordenou, eu diria mesmo triste, né, mesmo penalizado, ordenou que trouxessem a Daniel. E lançaram-no na cova dos leões. Está aí essa imagem, né? Como se o rei, claro, triste, penalizado, mas a ordem tem que ser cumprida. A lei dos medos e dos persas é irrevogável. E talvez você pergunte, né? Por que cova dos leões? Talvez você não entenda isso. Na verdade, aquele lugar era um lugar preparado exatamente para a sentença de morte. Assim como em Babilônia tinha sua fornalha de fogo, lembra disso? No capítulo 3, quem não adorasse a estátua de Nabucodonosor era jogado na fornalha de fogo. E os persas tinham o quê? Como sentença de morte a cova dos leões, onde eram lançados. Quem era lançado na cova dos leões? Os inimigos do rei, aquelas pessoas que se opunham ao rei e aos decretos, eram lançados para quê? Para serem devorados pelos leões famintos. Eu posso dizer com muita convicção que aqueles leões que estavam ali estavam exatamente para cumprir o decreto do rei. Com certeza os leões já estavam acostumados a matar pessoas, a devorar seres humanos que eram lançados naquela cova. Então, colocava na cova, né, onde estavam os leões, as pessoas eram jogadas ali, e ali eram estraçalhadas, eram devoradas por leões famintos. Volta ao texto mais uma vez, veja o que o texto diz. E falando o rei, disse a Daniel, que coisa interessante. Veja o que o rei diz a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Que coisa interessante. Pode trazer a tela, por gentileza. Diferente de Nabucodonosor, que disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, qual é o Deus que vai poder livrar vocês? Quem é que vai poder livrar vocês? Belsazar, desculpe, o rei Dario não. Observe a confiança do rei. Ele tinha convicção que o Deus de Daniel era poderoso para livrá-lo. É muito possível, tudo nos leva a crer que o rei Dario tem ouvido falar do Deus de Daniel. Eu digo isso baseado no que o próprio rei diz. Não é Daniel que diz assim, Deus vai me livrar, não, é o rei que diz a ele, o teu Deus a quem tu continuamente, em outras palavras, a quem tu constantemente serves, ele te livrará. Então, com certeza, a convivência de Daniel com o rei despertou uma fé, e eu diria que uma fé inabalável, que o Deus de Daniel agiria em seu favor. É como se o rei tivesse essa certeza no seu coração. Deus vai fazer alguma coisa, o teu Deus não vai deixar. É como se o rei dissesse assim, olha, eu não posso, Daniel, fazer nada por você, já que eu assinei o decreto, mas o teu Deus, ele vai te livrar, ele vai fazer alguma coisa. Que coisa interessante, a fé, né? E nós já dissemos isso, que alguns dos reis de Babilônia, como Nabucodonosor e Belsazar,
E alguns reis persas, como Dario e Ciro, eles tiveram essa oportunidade de conhecer a grandeza desse Deus. De alguma forma, ouvir falar da grandeza, dos milagres, das coisas extraordinárias que Deus fez através do povo hebreu e também na vida do povo hebreu. Passe o texto, versículo de número 17. Diz assim: e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então está aí essa imagem, é como se ele estivesse ali selando, para que ninguém tirasse a pedra, para que fosse algo inviolável, né? Então nós vamos observar aí que foram tomadas 2 medidas de segurança. Traz a tela, por favor. Ao menos 2 medidas de segurança foram tomadas. A primeira, foi colocada uma pedra lá na boca da cova, para impedir que Daniel pulasse, impedir que Daniel fugisse, para impedir que Daniel saísse correndo no desespero e fugisse dos leões. E é claro que Daniel já era um homem idoso. Daniel já era um homem de aproximadamente 80 anos. Não tinha como fugir, claro que não. Mas eles colocaram aquela pedra. Aquela pedra era uma espécie de uma garantia que Daniel seria lançado e não teria a menor possibilidade de fugir ou de escapar. Mas não só isso. Em segundo lugar, o texto nos diz que o rei colocou com o seu anel uma espécie de um selo. Possivelmente, não é, sobre aquela pedra foi colocada ali argila, e o rei colocou a marca do seu anel para impedir que ninguém tirasse aquela pedra. Veja que coisa interessante. Pode trazer a tela, por favor. Além da pedra, colocou a marca do anel, que era uma espécie de um selo. Então era como se colocasse argila acima daquela pedra e colocasse na argila ali a marca do anel. Para quê? Para que ninguém pudesse favorecer Daniel, ninguém fosse lá às caladas da noite tirar Daniel. Em outras palavras, humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade de Daniel fugir e nem de alguém tirá-lo lá da cova, ainda que quisesse. Não tinha como. E é interessante que estão aí os homens, né, como que olhando o rei selando lá, como que diz assim, olha, se alguém violar aqui, nós temos como saber, porque nessa argila aqui está a marca do anel do dedo aí, do anel do rei. Era uma espécie de um selo, de uma garantia. E isso nos faz lembrar, o que é que isso nos lembra? Pode trazer a tela, por favor. Nos faz lembrar, pode trazer, por favor, o que foi feito no sepulcro de Jesus. Se você ler os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber isso. Porque Jesus morreu e colocaram, né, numa espécie como se fosse uma caverna, né, a sepultura, o sepulcro de Jesus. Depois colocaram uma pedra muito grande, muito pesada lá na porta lá da sepultura. E não só isso, selaram a pedra e colocaram guardas. Então, era para impedir que alguém violasse o sepulcro, impedir que alguém roubasse o corpo de Jesus e depois dissesse que Jesus ressuscitou. Mas que coisa interessante. Nada disso pode impedir que Jesus ressuscitasse, né? Na ocasião da ressurreição de Cristo, a pedra foi removida e os soldados ficaram lá fingindo que estavam mortos ou dormindo e Jesus ressuscitou. Da mesma forma com Daniel. Colocaram a pedra, colocaram lá a marca do anel, mas o mais importante é que o Deus de Daniel estava lá para livrá-lo, para defendê-lo. Veja o que diz o versículo de número 18. Pode passar o texto, por gentileza. Versículo 18. Aí diz assim, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então está aí essa imagem, o rei triste, cabisbaixo, diferente daqueles 120 presidentes e dos 2 príncipes. Pode trazer a tela, por favor. Que possivelmente estavam agora alegres, possivelmente estavam o quê? Comemorando, estavam festejando, o rei estava triste, estava de cabisbaixo. O texto deixa bem claro, naquela noite
ele teve insônia, ele não quis comer, naquela noite não quis festa, não quis instrumentos musicais, não queria nenhuma demonstração de alegria lá no palácio, porque lá no íntimo, no coração, ele não queria que Daniel fosse condenado. Ele não queria que Daniel fosse lançado lá na cova dos leões. Se fosse outro servo, se fosse talvez outro súdito, talvez o rei nem se importasse. Talvez o rei já tivesse acostumado a mandar muita gente para a cova dos leões. Mas quem havia sido colocado lá? Daniel. Um homem íntegro, um homem de confiança. E aí, veja que coisa interessante, veja que paradoxo. O homem mais importante do mundo estava impotente diante de uma sentença que ele mesmo assinou. Veja que cilada, veja que armadilha. Veja que conspiração terrível. Ele foi enganado pelos presidentes, pelos príncipes. Assinou o decreto aconselhado por eles e agora, mesmo querendo tirar Daniel, não podia fazer nada. Mas nós já dissemos isso. Quando as coisas fogem do nosso controle, quando as coisas fogem até mesmo do controle de grandes lideranças, das grandes autoridades, Deus tem um plano, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução, Deus sabe o que fazer. A Bíblia está repleta de exemplos, de milagres, de coisas extraordinárias que Deus fez no passado e que foram escritas, foram registradas para que nós pudéssemos crer, confiar e acreditar nisso, nessa verdade, que as coisas podem fugir do controle humano, do nosso controle, mas nunca do controle de Deus. Deus é soberano, Deus está assentado no trono. E eu quero lhe dizer nessa noite, com muita tranquilidade, com muita convicção, que por mais difícil que seja o seu problema, mesmo que seja um problema insolúvel, impossível, que talvez ninguém saiba resolver, ninguém possa resolver, que você não vê saída, não vê solução. Eu quero dizer, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. O rei estava cabisbaixo, o rei estava triste e tinha motivos de sobra. Um homem íntegro como Daniel, a quem ele queria colocar sobre todo o reino, havia sido colocado lá na cova dos leões por um decreto do próprio rei. É como se lá no ímpio ele tivesse lá um sentimento de culpa. Como se dissesse assim, para que eu fiz esse decreto? Por que foi que eu fui seguir o conselho desses príncipes e presidentes? Passe o texto mais uma vez, veja o que a palavra de Deus nos diz no versículo de número 18. Aí diz assim, versículo 19 agora. Pode passar o texto. Aí diz, e pela manhã cedo, ou seja, assim que amanheceu o dia, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Após uma noite em claro, após aquela noite de insônia, de preocupação, de perturbação, de pesar, de tristeza, o que é que o rei fez de manhã? Foi até a cova dos leões, para saber o resultado, saber o que foi que houve, né? Para confirmar, saber se realmente os leões haviam devorado a Daniel, ou se de alguma forma, de alguma maneira, o Deus de Daniel havia livrado o seu servo. Com certeza, aquilo não era uma atitude comum dos reis. E a cova? Saber se realmente os leões devoraram os condenados, saber se os condenados haviam sido mortos. Não, não era uma atitude comum, não. Aqueles leões estavam famintos, já estavam acostumados a devorarem seres humanos. Os reis, geralmente, quando mandavam lá os seus súditos que haviam sido condenados, os réus, os condenados, ele não estava preocupado se o leão devorou, se a... Não, não, não. Mas o que foi que fez o rei Dario ir à cova dos leões naquela manhã? Depois de uma noite de insônia, depois de uma noite em claro? Simples. O rei Dario sabia quem era Daniel. E sabia quem era o Deus de Daniel. Lembre-se que foi o próprio rei que havia dado uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança a Daniel. No versículo 16 diz isso.
o rei chegou a dizer a Daniel isso: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Havia dado essa palavra de ânimo, de fé e de esperança. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você deve lembrar, né? Quando a gente fala que a fé vem pelo ouvir, a gente lembra de outro milagre, de outra intervenção divina, Deus agindo na história dos homens. Você deve lembrar, por exemplo, do general Naamã, aquele general da Síria, não é? Que era um homem muito honrado na Síria, mas era leproso. E nas guerras entre Israel e Síria, uma menina foi levada como escrava e foi trabalhar exatamente na casa do general Naamã. E quando a menina percebeu que o seu senhor era leproso, ela disse à sua senhora, ela não disse a ele, mas disse à sua senhora, a esposa do general Naamã: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá em Israel, ele seria curado dessa lepra. Se ele estivesse diante do homem de Deus, ele seria curado. Aí a esposa passa para o esposo, o general Naamã vai até o rei manda uma carta para o rei de Israel. E quando o profeta Eliseu soube, disse: manda ele para cá. E ele veio, o profeta mandou ele lavar-se lá no Rio Jordão. É claro que ele a princípio não quis ir, porque lembrou-se que Abana e Farpá, lá em Damasco, eram rios melhores. Não havia registro de cura no mergulho lá no Rio Jordão, mas ele foi enfático: você vai mergulhar 7 vezes. E o general, aconselhado por um dos seus soldados, se o profeta tivesse dito algo mais difícil, você não faria? Então não custa nada. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e saiu curado. Voltou para a Síria curado. A Bíblia não diz isso, mas eu creio nisso. Quando ele chegou e disse à mulher, a mulher comprovou, chegou para mim: realmente, o que você falou é a verdade. Meu marido foi lá e voltou realmente curado. Então a fé vem pelo ouvir. É por essa razão que nós estamos explicando, né, essa parte histórica do livro. Para que você possa crer, para que você possa confiar na grandeza desse Deus. O Deus que nós servimos. Então, com certeza, o rei Dario conhecia, sabia quem era Daniel e, de alguma forma, acredito que pelo próprio Daniel, ouviu falar das grandezas, do poder, das maravilhas de Deus. Porque se ele não ouvisse falar, ele não teria dito, como diz o versículo 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não teria dito. Volta ao versículo 19 mais uma vez. Foi versículo 19, por favor. Isso. Foi por isso que pela manhã cedo ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Como que diz assim? Tira a pedra aí. Deixa eu ver o resultado. Passa o texto, versículo 20, que é um dos textos mais maravilhosos desse capítulo. Versículo 20 diz: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor, para eu explicar algo. Diz que ele falou com voz triste. Já não era mais aquela voz confiante do versículo 16, parece. Parece que ele estava mais confiante antes de Daniel ser lançado. Agora ele já estava triste, né? Dá-nos a entender o texto que ele estava agora sem fé. Parece que a esperança tinha ido embora. Parece que ele já não tivesse mais esperança que Daniel estivesse vivo. E isso nos traz uma lição também. São detalhes do texto. E isso nos ensina que a fé, ela oscila. O alvo, o objetivo da nossa fé é que ela esteja sempre crescente, sempre aumentando. Mas nem sempre isso ocorre na nossa vida. Eu vou dizer mais uma vez. Na nossa vida, a fé, ela oscila. Nós vivemos os altos e baixos. Quem não se lembra de Abraão? Que quando ouviu a voz de Deus, dizendo que ele deveria sair da sua terra, ele saiu, sem saber para onde ia. Deus não disse para onde ele ia, não. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8,
que ele saiu sem saber para onde ia. Quem não se lembra, lá no capítulo de número 13, quando houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, Abraão, o pai da fé, aquele homem cheio de fé, disse a seu sobrinho, que não haja contenda entre mim e ti, nós somos irmãos. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Daniel estava cheio de fé. Daniel é chamado na Bíblia de pai da fé. Mas observe que esse mesmo Daniel, 2 vezes, no Egito e em Gerar, ele temendo a morte, ele negou que Sara fosse sua esposa. Negou que Sara fosse sua mulher. E nós não somos diferentes de Abraão. Tem dias que nós estamos confiantes, tem dia que nós estamos cheios de fé. Mas tem dias que parece que o depósito da fé está vazio, parece que está prestes a acabar. E é isso que eu vejo nessa atitude do rei Dario. Que antes de Daniel ser lançado, versículo 16, ele diz, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele vai te livrar. Mas agora estava triste. Volta ao texto mais uma vez, versículo 20. Aí, agora estava triste. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Veja que coisa interessante. São detalhes do texto que a gente lê e às vezes não percebe. Ele diz, Daniel, servo do Deus vivo. O rei sabia que Daniel não servia a deuses feitos por mãos humanas. Dario sabia que o Deus de Daniel não era aqueles ídolos de Babilônia, que tinha boca, mas não falavam, que tinham pés, mas não andavam, que tinham mãos, mas não apalpavam, que tinham olhos, mas não viam, que tinham ouvidos, mas não ouviam. Não, o rei Dario sabia que o Deus de Daniel é o Deus vivo, ou vou dizer assim, era o Deus vivo. O Deus que ouve, que fala, que livra, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. A Bíblia está repleta de texto que nos mostra isso. O nosso Deus é vivo. Não é um ídolo feito por mãos humanas. Volta ao texto, para nós concluirmos. Aí diz assim, aí ele continua dizendo, né? Ele faz uma pergunta a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Observe que coisa interessante. O rei diz, o teu Deus, a quem tu continuamente serves. O rei conhecia Daniel. O rei sabia que Daniel não servia a Deus só nos momentos bons e favoráveis. Traz a tela, por favor. O rei Dario sabia que Daniel servia a Deus continuamente. Em outras palavras, independente de toda e qualquer circunstância. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós sejamos como Daniel, que nós possamos servi-lo fielmente em todos os momentos, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Deus quer que o sirvamos quando estamos na bonança, quando estamos com a mesa farta, quando estamos trabalhando, quando estamos com saúde, quando estamos com dinheiro. Mas Deus quer que também o sirvamos quando a porta está fechada, quando estamos doentes, quando estamos desempregados, quando estamos passando por privações e por necessidades. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos servi-lo independente das ocasiões, independente das circunstâncias. Finalmente, eu vou concluir agora, versículo de número 20. Traz a tela, por favor. Aí ele diz, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, né? Como quem diz, será que o teu Deus te livrou? Será que ainda estás vivo, né? E nós vamos deixar essa resposta para responder no programa amanhã. Se Deus permitir, deixa eu falar aqui nessa câmera, se Deus permitir, no próximo programa nós vamos ver que Daniel sim estava vivo. Nós vamos perceber sim que o Deus de Daniel livrou, só que nós vamos estudar o texto para saber como foi este livramento.